Bom, então a aula de hoje é sobre desordens potencialmente malignas. Hoje vocês vão conseguir retomar comigo e revisar comigo algumas alterações, doenças propriamente dita, condições que têm uma maior chance de cancerização. Então existe diversos conceitos por parte de alguns autores que classificam essas desordens potencialmente malignas. Então, alguns grupos de doenças, algumas alterações na mucosa, na sua morfologia da mucosa, que podem ser ou ter uma maior chance de transformação maligna. Então, existe algum grupo de lesões e vários autores tentam fazer esse agrupamento dessas alterações, condições, doenças que podem remeter ou fazer com que essas lesões sejam cancerizáveis. Agora eu vou precisar da ajuda de vocês para a gente tentar construir e agrupar quais as condições, quais as lesões que vocês lembram ou que vocês já ouviram falar que são classificadas como desordens potencialmente malignas. Eu não sei se vocês já trabalharam com esse programa, mas existe um programinha para a gente montar uma nuvem de palavras. Então a gente vai tentar fazer isso agora. Então eu vou pedir para vocês acessarem um site chamado Mentimeter. Nesse site vocês vão entrar nesse site, vou colocar aqui o endereço dele. Esse endereço ali vocês vão acessar. E aí vocês, quando entrarem nesse site, vão pedir um código, que eu vou passar também para vocês o código agora. Todos estão conseguindo? Sim, professor. O código é esse aqui. Assim que abre, não já aparece um código para digitar? Sim, professor. Ótimo. Vai aparecer uma aba assim, ó. Vou mostrar para vocês agora. Todos conseguem ver essa aba aqui? Então vocês vão escrever quais as doenças, lesões, o que vem na cabeça de vocês quando vocês pensam em desordens potencialmente malignas ou lesões potencialmente malignas. Vou escrever 3 palavras-chave que lembram, que remete, seja sinônimo, seja uma doença, uma alteração, uma lesão, que remete a esse termo, desordens potencialmente malignas. E vão submeter. Ótimo. Muito bom. Já vi que 2 pessoas responderam. Excelente. Bom dia, Gláucia. Aula da turma 3.
A turma 1 é amanhã, sexta, né? Sexta pela manhã. Sem problema, Glaucio. Tudo bem? Todos conseguiram fazer? Professor, eu submeti no final, é isso mesmo? Isso. Eu também tô nessa dúvida. Isso, submete. Escreve nessa área que está aparecendo. Escreve aqui, uma palavra aqui, outra palavra aqui e outra palavra aqui e submete. Oito pessoas. Opa. Vamos lá, gente. Tem 11 pessoas na sala. Tem que todos responderem aí. Alguém está com problema? Não conseguiu? Não está me ouvindo? Professor, depois volta à página normal, né? Isso, depois volta ao normal. Aparecendo a página normal aqui, eu tô na dúvida se enviou ou não. Enviou. Chegou, tem 9 pessoas. Depois volta ao normal. Isso mesmo. Mais alguém? Todos conseguem ver Sim. a nuvem de palavras que foi formada? Sim, professor. Então vejam que vocês escreveram algumas palavras interessantes aqui. Então, quando a gente pensa em desordens potencialmente malignas, eu vejo que vocês lembram principalmente da palavra leucoplasia, que na nossa nuvem de palavras ela aparece como sendo, né, a que a maioria colocaram. Logo em seguida, a gente vê interessantemente aqui a eritroplasia, depois a quelite actínica, temos o líquen plano aparecendo também. Vejo também que vocês colocam fator de risco, né? Tem hereditariedade aqui, lesões por HPV, carcinoma. Vejo que alguns já associam o nome à própria lesão maligna, né? Que é o câncer em si. Também eritroplasia aparecendo aqui. Vejo que uma palavra ficou aqui, ó, fibroma. Esse termo de fibroma remete ao quê? A lesão benigna, né? Então não caberia tanto nesse momento a gente lembrar ou associar desordem potencialmente maligna com fibroma, né? Mas dentro do todo vocês estão pensando, raciocinando de forma muito interessante com relação a essas desordens. Então a maioria do que vocês colocaram de fato representa uma desordem potencialmente maligna. Ao longo do tempo, essas desordens potencialmente malignas, elas representavam de fato uma alteração importante e no passado o conceito delas era um pouco diversificado, separado em dois grandes grupos. Antigamente se acreditava que essas desordens potencialmente malignas, elas podiam ser chamadas de lesões pré-malignas ou de condições. Então tinha essa diferença.
Agora, no momento, desde 2005, a OMS classifica essas desordens como um grupo geral, não separando nesses dois grandes grupos. É o que a gente vai tentar ver aqui e adicionar algumas alterações que vocês não colocaram. Mas a maioria do que vocês colocaram representa, sim, o que nós chamamos de desordem potencialmente malignas. Alguém escreveu alguma coisa? Tudo bem? Dúvidas, perguntas? Tudo certo, tudo certo. Ótimo. Eu adorei a atividade, parece o telão da Fátima Bernardes. É verdade. Lembra assim, é bem interessante para a gente interagir, né? E aí vocês ficam mais atentos. Aí eu gosto de usar. Tá full screen a tela? A tela tá full screen aparecendo. Tá sim, professor. Ótimo. Então vamos lá. Então aquilo que eu tinha falado para vocês, vejam que a maioria dos autores eles tentam agrupar essas desordens num grupo de lesões onde a OMS tenta definir de forma muito objetiva essas lesões que podem remeter a câncer. Elas podem ser originárias de um câncer de boca propriamente dito. Então, desde 78, a OMS classifica essas lesões em dois grandes grupos, que são as lesões pré-cancerosas e condições pré-cancerosas. Em 2005, vejam que a OMS já modificou a terminologia para essas desordens, chamando de lesões com potencial de malignização ou lesões epiteliais precursoras. Mas o que vale atualmente, o que se fala mais de forma mais organizada e consensual, e mais atual também, são as desordens potencialmente malignas, que representa esse grande grupo aqui de alterações que vocês citaram lá na nuvem de palavras. Então vejam que muitas, desde 78, quando foi agrupadas pela primeira vez pela OMS, elas tendem a aparecer novamente. Uma ou outra que entra e depois sai. Mas vejam que todas aparecem de forma global. E vocês acertaram muito bem quando colocaram a leucoplasia como a principal, né? Porque ela é, de fato, a mais evidente, a que tem uma chance de aparecer mais. Ela é mais prevalente quando a gente realmente faz os exames dos pacientes ou campanhas de prevenção. Elas são as lesões que mais aparecem. E parece que elas são as lesões que, de fato, têm uma chance de não, se não forem abordadas precocemente, tendem a se transformar em câncer, a ter um potencial de malignização no futuro. Então veja que ela aparece sempre em primeiro lugar, seja em qual classificação ela ficou, desde 78, em 2005 e atualmente agora em 2007. Então veja que aparece. Outra que vai aparecer também aqui é a quelite actínica, como uma desordem potencialmente maligna, mas no passado ela era tratada como uma condição pré-cancerosa. No passado, essa diferença que nós temos era definida da seguinte forma. O que era uma lesão pré-cancerosa? Era definida como um tecido benigno, morfologicamente alterado, que apresenta risco maior do que o normal de transformação maligna. Já a condição, ela estava relacionada com doença sistêmica ou hábito do paciente que não necessariamente altera a aparência clínica do tecido local, porém está associada a um risco maior do que o normal de desenvolvimento de uma lesão pré-cancerosa ou um câncer nesse sentido. Então,
nesse conceito aqui de condição, eles classificavam, de fato, as doenças que podem alterar. E naquele tempo, a quelite actínica era considerada uma doença. O lúpus, na verdade, de fato, é uma doença, né? O líquen também. Então, entravam como condições, que são doenças específicas que os pacientes têm uma chance maior. Não dizer que eles vão ter o câncer, né? Ou aquelas lesões que vão aparecer de alterações da própria condição da doença vão se malignizar, mas tem uma chance maior. Então, eles dividiam dessa forma. Só que, atualmente, esse conceito não é mais usado. Hoje se agrupa como desordem potencialmente maligna. Né? Então, esse termo lesão cancerizável e condição cancerizável, veja que já aparecem outras alterações. Por exemplo, leucoplasia e eritroplasia ainda permanece como uma desordem, mas as condições já entram algumas alterações que vocês não ouviram falar, como, por exemplo, a AIDS, que a gente sabe que com a imunossupressão e quando o paciente não faz o tratamento adequado, esses grupos de pacientes eles podem desenvolver lesões malignas, como, por exemplo, o sarcoma de Kaposi, como também os linfomas plasmablásticos, o líquen plano também, hoje é bem caracterizado como tendo, né, principalmente uma variante do líquen, é considerado atualmente como uma desordem. Tinha também no passado o vitiligo, a síndrome de Sjögren. Então, várias outras alterações de doença que poderiam existir, que poderiam remeter. Mas, atualmente, na nova classificação, esse conceito de condições não é mais utilizado. Então, o que a gente tem hoje valendo, desde 2007? São as desordens potencialmente malignas. Então, existe um artigo publicado na Journal Oral Pathology Medicine, de 2007, que faz a descrição sumária dessa nova nomenclatura de desordens potencialmente malignas. Então, quais são essas desordens? Então, a primeira, a leucoplasia, que vocês também falaram, lá na nuvem de palavras, seguida da quelite actínica, temos a eritroplasia, o líquen plano, aí um grupo de alterações agora que vão aparecer, que elas não são tão prevalentes, principalmente na nossa população aqui no Brasil, que é a fibrose submucosa oral, que ela é bem característica de uma população específica da Ásia, a gente vai ver mais um pouquinho à frente. Logo em seguida, a gente tem já uma alteração que é muito comum aqui no Brasil, por conta do hábito do uso do tabaco, que são as lesões palatinas em fumantes reversos. Temos o lúpus eritematoso discoide e algumas desordens hereditárias que podem ser classificadas como desordens potencialmente malignas. Se vocês forem ler em outros livros, vocês vão ver que outras alterações irão entrar. Outras doenças irão entrar. Mas a gente vai utilizar aqui, para ficar mais didático e objetivo, o que a OMS preconiza. O que é falado na OMS. Através daquele artigo que eu mostrei para vocês, de 2007, onde eles fazem isso. Então, essas 8 desordens, elas representam atualmente as lesões potencialmente malignas que podem existir, tá bom? A primeira que vocês também falaram, que nós vamos conversar um pouco sobre essas lesões em semiologia das lesões brancas, é a leucoplasia, que a definição da OMS é muito clara sobre ela. É uma placa ou mancha branca que não pode ser caracterizada clínica ou patologicamente como qualquer outra doença. E a leucoplasia, apesar de ter toda essa definição, sabidamente nós utilizamos como um termo estritamente clínico. Então, não implica uma alteração tecidual histopatológica específica. Isso é muito bom falar porque o diagnóstico de leucoplasia ele é por exclusão. Por ser um termo estritamente clínico, o ideal, quando a gente for, observe essas lesões, essas placas
ou manchas brancas na cavidade oral, aqui representado nessas figuras, ó, nessa região de fundo de vestíbulo, em ventre de língua, em região retrocomissural. Então, essas lesões propriamente ditas, elas são um termo e são caracterizadas clinicamente. Por mais que se faça o exame de biópsia e análise histopatológica, sempre associar isso à clínica, porque é por exclusão. Então, geralmente, quando um paciente aparece com uma lesão branca, o ideal é que a investigação do diagnóstico seja feita, até a gente excluir outras alterações e daí identificá-la como uma leucoplasia, porque ela representa um termo estritamente clínico. Porque na histopatologia, na lesão, na identificação da morfologia tecidual, não existe características patognomônicas específicas para se determinar a leucoplasia. Por isso que o conceito remete a um termo estritamente clínico. Então, saber o diagnóstico diferencial das lesões que podem estar associadas com a leucoplasia é importante. Então, sempre quando vocês forem identificar, perceberem alterações brancas nos pacientes, tem que observar na semiotécnica se aquela lesão se remove a raspagem, se tem trauma envolvido, se o paciente faz uso de algum medicamento. Tudo isso tem que ser investigado para a gente sim determinar ser ou não a leucoplasia. Tá? Então isso é... Professor, Ou pode falar. é só para avisar que tem uma aluna que está tentando acessar a sala, mas está dando como trancada. Vamos lá. Ela estava assistindo, aí não conseguiu mais entrar, saiu lá no computador dela. Acho que vai conseguir agora. Oi, professor, consegui. Ótimo. Não nada e apareceu que estava trancada. Desculpa. Sem problema, não. Dúvidas, perguntas? Vamos continuar então? Já a outra alteração quelite actínica, ou também queilose actínica, que a gente também vai revisitar quando falar da semiologia de lesões brancas, ela é uma alteração pré-maligna, é uma desordem potencialmente maligna do vermelhão do lábio inferior, devido a uma exposição progressiva em excesso à luz solar ultravioleta. Então, os raios UVB têm um tropismo maior por essa área mais exposta ao sol, e os pacientes, por apresentarem uma pele clara, com ocupações profissionais expostas ao ar livre, têm mais propensão a terem a quelite actínica. E geralmente elas são mais incidentes em pessoas com mais de 45 anos, homens na proporção de 10 para 1. Então, geralmente 10 homens para uma mulher. Isso porque a mulher geralmente tem a prevenção em relação à colocação, né, do protetor labial, uso do batom. Então, isso já faz a proteção e faz com que essa relação homem-mulher seja tão discrepante. E ela possui uma evolução bem lenta, né? Então são características de lesões, de alterações que a gente vai vendo ao longo do tempo. Geralmente se forma essa crosta, áreas brancas, que podem culminar com ulcerações dolorosas. Então existe essa variação de características ao longo do tempo. Por isso que ela tem uma evolução mais lenta. Mas que a gente vai revisitar quando falar um pouco sobre lesões brancas. Já a eritroplasia, que vocês também apontaram lá na nuvem de palavras, ela pode ser caracterizada como uma placa, úlcera ou mácula da cor vermelha, eritematosa, geralmente sem sintomas, bem demarcada, textura e consistências normais. Então, ela terá essa característica assim, ó, vermelha, bem demarcada, o paciente não refere dor,
apesar de ter um aspecto, muitas vezes, que chama a atenção, os pacientes geralmente acham que queimaram, fizeram uso de um alimento mais quente, e com isso estão com aquela alteração e deixam, né? Até ficar com esse aspecto mais ulcerado. E quando ulcera é que geralmente tem associação com dor e é a hora que ele nos procura. Predomina em homens, 55 a 74 anos, e os locais mais comuns é o assoalho de boca, que muitas vezes não é visualizado por eles, né? Geralmente os pacientes não têm esse cuidado de se observar a região de ventre de língua e nem de assoalho de boca, e o palato mole também. Está bem vinculado a essas áreas. Mas outras áreas podem aparecer, mas os mais comuns são o assoalho bucal, aqui representado por essa mácula extensa. Aqui é uma lesão ulcerada. Aí aqui a gente já tem uma placa na região de mucosa jugal e fundo de vestíbulo. A eritroplasia, de todas que nós falamos, ela seria a que tem o maior potencial de malignização comparado com as outras, né? Muitos afirmam que a eritroplasia ela é oriunda da leucoplasia. Geralmente os pacientes começam com a lesão branca e a evolução dessa lesão branca pode culminar na eritroplasia. Existe às vezes essa associação diante do crescimento da lesão, né? Tanto que alguns autores gostam de fazer um conceito misturando as duas lesões. Tanto que muitos falam de leucoeritroplasia ou eritroleucoplasia. E isso muitas vezes vocês vão perceber que os pacientes têm uma lesão mista. Tem leucoplasia com áreas de eritroplasia, por conta que pode existir essa associação de crescimento da leucoplasia culminando na eritroplasia. Às vezes é muito difícil o diagnóstico precoce da eritroplasia se isolada. Então, o dente tem que ter um bom olho, tem que ter um bom critério de exame clínico e o paciente também tem que ter esse olhar para que a gente consiga detectar a eritroplasia assim isolada, porque na maioria das vezes a gente já encontra a leucoeritroplasia ou eritroleucoplasia, ou seja, a lesão já mista. A outra alteração é o líquen plano, que a gente também vai falar um pouquinho lá quando estudar um pouco lesão branca. E é sabido, né, que o líquen plano é uma doença mucocutânea inflamatória crônica que aparece em toda a extensão da pele e também nas mucosas. Então a mucosa oral é um sítio muito comum, tendo uma exuberância de alterações morfológicas e também clínicas nos pacientes. Então aparece geralmente esse rendilhado associado ao que nós denominamos de estrias de Wickham. Então essas estrias de Wickham são características do líquen plano, que geralmente aparecem bilateralmente na mucosa jugal. Lembrando que essas estrias de Wickham podem também aparecer em outras áreas, como língua, assoalho de boca, gengiva, palato. Então, os pacientes têm um misto de alterações clínicas que podem acontecer. Podem ter lesões brancas, lesões ulceradas, e com isso definir o tipo de líquen. A gente vai estudar isso melhor quando falar um pouco da lesão branca. Mas o líquen também é considerado uma desordem potencialmente maligna. Então, a gente tem aqui as variantes do líquen, o erosivo, que tem um percentual maior de malignidade. Vejam que provoca essas ulcerações na mucosa, na gengiva marginal inserida, mucosa jugal. Aí vocês podem perceber agora que parece já com outras coisas. Já parece uma eritroplasia.
né? Já parece uma queimadura de mucosa, parece já o câncer, né? Então vejam como é exuberante e por isso que a gente precisa entender cada uma dessas desordens até para ter os diagnósticos diferenciais, né? Então vejam que já começa a complicar. A característica clínica pode remeter a outras coisas. Por isso que a gente lança a mão dos exames complementares para tentar definir melhor cada uma delas e instituir uma terapêutica. Começa a ficar parecido. A outra desordem que a gente também tem é a fibrose submucosa oral, é aquilo que eu tinha falado para vocês, que ela é bem característica de uma região específica no mundo, que é na Ásia, onde eles têm o hábito de mascar uma folha específica, que é a areca, que é uma planta que existe lá, que tem um potencial medicinal, ela causa uma dormência na cavidade oral, e os pacientes têm um hábito de mascar essa folha, areca ou betel, uma plantinha que tem lá na Ásia. E ela provoca, ao longo do tempo, rigidez da mucosa, de intensidade variada, causada por hiperplasia fibrosa e modificação do tecido conjuntivo superficial. Então, o paciente fica com essas alterações enegrecidas, já com a necrose extensa, isso ao longo do hábito, ou então essa lesão branco-leitosa, que também pode aparecer com essa pigmentação. Lembrando muito a associação que a gente tem com o tabaco. O tabaco também causa, né? A nicotina causa essa pigmentação. Então, existe uma similaridade com esse hábito, né? Só que lá eles mascam mesmo essa folha, essa plantinha. Já as lesões palatinas em fumantes reversos, aí é a que a gente lembra o hábito invertido de usar o tabaco, o fumo. Então, a gente lembra os pacientes que fazem uso de cachimbo, principalmente, ou que fazem o hábito invertido, mas geralmente são os que fumam cachimbo, onde tem uma combustão local mais intensa, provocando alterações muito importantes de coloração branca e vermelha, especificamente na região do palato. Então, essas lesões palatinas em fumantes reversos, na verdade, é a associação de outras duas lesões que a gente já viu, né? Por ter essa característica propriamente dita, né? Essa característica propriamente dita branca com vermelha, e ser lembrada como eritroplasia e leucoplasia, mas como a gente sabe que existe o hábito de fumo inverso, aí a gente já caracteriza como a lesão palatina em fumantes reversos, por mais que tenha essa característica branca e vermelha. Então a gente consegue ver os dentes, né, com as pigmentações de nicotina, do fumo, especificamente, e essa coloração exuberante. A outra coisa que vocês vão encontrar também é essa hiperpigmentação mais enegrecida, que na verdade é a melanose do fumante, né, que é uma lesão pigmentada que a gente vai estudar mais à frente, onde o tabaco faz essa impregnação ao longo do tempo com o hábito mais frequente, e também no tecido dentário. Então vão aparecer essas alterações aqui, ó, mostrando a inflamação intensa na abertura dos ductos das glândulas salivares menores, que são bem exuberantes aqui na região do palato, principalmente no terço posterior do palato. Professor, Oi. essa lesão palatina e fumante reverso se resume à estomatite nicotínica? Sim. É uma evolução dela. Tá, beleza. Obrigada. Mas é um sinônimo. Sim. Ah, tá bom. Obrigada. Professor, Oi. essa estomatite nicotínica, tirando assim o fato, sem relacionar necessariamente sendo uma desordem potencialmente maligna, mas, por exemplo, uma pessoa que tome muito café, muito quente, tipo, todo dia, ela pode ficar com essas petequiazinhas? Pode, mas a gente já classifica isso como uma queimadura. Já como queimadura.
física, né? Por conta do calor, a combustão do líquido, do chá que a pessoa faz uso, ou do alimento. Aí a gente já classifica como uma queimadura, mas não tem esse potencial de malignização, por conta que não tem o fumo associado, tá? Uhum. Tá Se bom. tiver o fumo associado, a gente já pode caracterizar. O fumo associado, obviamente, com esse hábito reverso, porque na hora que eles fazem a combustão do fumo e jogam para essa área, isso faz com que a mucosa fique mais friável, absorvendo os constituintes carcinogênicos do tabaco, né, do fumo, propiciando essas alterações. Já o hábito de ingerir alimentos mais quentes, líquidos mais quentes, né, de um modo geral, causam essa alteração vermelha, irritativa, mas que tem um tratamento mais simples de fazer. E dessa forma não é caracterizado desordem. Tá? A gente classifica como uma queimadura física, por conta do hábito de fazer uso do alimento numa temperatura mais elevada. Entra sim no diagnóstico diferencial, com certeza, queimadura física, que a gente chama, né, que é esse hábito de fazer a ingestão de alimentos mais quentes, chá, tudo isso, porque provoca o quê? Uma metaplasia, né? Nessa alteração por conta desse estímulo constante de fazer uso de alimentos mais quentes. Mas não vamos associar, tá? Não existe descrição que isso é uma desordem potencialmente maligna. A gente trata como uma queimadura física por conta do aumento da temperatura local, mas que recebe essa denominação como queimadura física e não como uma desordem potencialmente maligna, que são as lesões em palatinos em fumantes reversos. Tudo bem? Tudo bem, obrigada. Já o lúpus eritematoso discoide, ele também é classificado como uma desordem potencialmente maligna. Veja que é o grupo do lúpus eritematoso discoide, porque a gente tem o eritematoso sistêmico, nesse caso, a lesão de pele e de mucosa que entra como desordem potencialmente maligna. Então, esse lúpus eritematoso discoide é caracterizado como uma doença autoimune crônica e recorrente de etiologia desconhecida. É muito mais frequente em mulheres com cerca de 30 anos de idade. Ou seja, o seu diagnóstico ele é mais evidente nos pacientes mais jovens, mulheres mais jovens. Diferente um pouco, muitas vezes, do lúpus eritematoso sistêmico, que já as mulheres da 4ª década de vida em diante. Então, os pacientes têm essas alterações aqui, ó, máculas arredondadas, vermelhas, de bordos bem definidos na pele e na mucosa. Então, eles vão ter esse sinal aqui de borboleta, que é essa mácula eritematosa, que muitas vezes descama ou não, que lembra esse sinal chamado sinal em borboleta. É uma característica vinculada ao lúpus eritematoso discoide. Esse sinal em forma de borboleta, que é essa mácula avermelhada ou pigmentada na região do dorso do nariz e malar da face. Vejam que a lesão da mucosa já lembra outras coisas. Veja que lembra uma eritroplasia. Aí, nesse caso aqui, tem que investigar o hábito de fumar, se o paciente faz uso do hábito do fumo reverso, porque já pode parecer, ou outras alterações. Então, veja que, muitas vezes, de forma isolada, a gente não tem como saber. Por isso que uma anamnese bem direcionada e um exame físico muito bem feito e lançar mão de exames complementares para elucidar o diagnóstico. Então, o lúpus eritematoso discoide, ele também representa uma desordem potencialmente maligna. Já as desordens hereditárias são um grupo de desordens. Aí a gente tem, por exemplo, a síndrome de Plummer-Vinson, chamada também de Patterson-Kelly, ou disfagia sideropênica, onde um conjunto de sinais e sintomas vão deflagrar essa alteração, essa síndrome. Então, a gente tem a disfagia cervical. Então, veja que no esôfago cervical, os pacientes começam a apresentar alterações na morfologia,
com placas, úlceras, que culminam a dificuldade de deglutição logo na região mais superior do esôfago. Os pacientes também podem ter anemia ferropriva, e a principal alteração da anemia ferropriva nesses pacientes é a quelite angular, que a gente vai estudar um pouquinho melhor essa quelite angular lá em lesão branca, mas muitas vezes essa anemia ferropriva, o principal sinal clínico é essa alteração de quelite angular aqui nessa área da comissura do lábio. Vai apresentar também membrana no esôfago superior, a gente consegue ver aqui a membrana, o que dificulta a deglutição também. E outra coisa que os pacientes podem apresentar, que podem caracterizar ainda mais essa anemia ferropriva, é a glossite atrófica, ou seja, uma alteração de despapilação na língua que pode existir, que é muito comum nos pacientes já de terceira idade ou que tenham anemia ferropriva. Outra alteração também que eles vão ter é esse achatamento ungueal, ou seja, um achatamento que pode existir nas unhas. Isso também pode acontecer nessa síndrome. Então, ela é caracterizada como a síndrome de Plummer-Vinson. Temos a disqueratose congênita, que é uma doença mais incomum, que aparece logo ao nascimento, onde os pacientes têm pigmentação da pele, atrofia das unhas, leucoplasia. Então veja que a leucoplasia aqui entra como uma principal característica para a condição. E também eles vão ter associado a falência de medula óssea, ou seja, vão ter alterações específicas na medula óssea, semelhante ao que a gente encontra na leucemia. Então é uma doença bem grave e pouco comum, mas associada à pigmentação da pele, leucoplasia, a gente vê aqui a leucoplasia, e alterações também de atrofia das unhas. E a outra alteração é a epidermólise bolhosa, que é uma doença também hereditária, recessiva, autossômica recessiva, dominante ou não, onde os pacientes apresentam vesículas e bolhas em toda a mucosa e também na região de pele. Então, dependendo do tipo, se é distrófica, recessiva ou não, os pacientes podem ter uma progressão bem debilitante. E muitos, se for principalmente recessiva, não consegue chegar na adolescência, de tão grave que é as lesões que eles sofrem, né? Então vejam que essas ulcerações na região da pele causam muitas vezes a perda dos dedos, porque eles fazem, né? Um ciclo, né? Úlcera, bolha, úlcera, cicatriz. Bolha, úlcera, cicatriz. Então isso vai degenerando essa região, principalmente das extremidades. E quando isso acontece, principalmente nessa região das mãos, lembra um sinal chamado de luva de boxe. Então, esse termo epidermólise bolhosa está muito vinculado à luva de boxe por conta da amputação dos dedos, culminada pela aceleração do aparecimento, né, de vesículas e bolhas que ulceram e cicatrizam. Tanto que os pacientes têm que usar muitas vezes luvas para tentar não produzir essas úlceras e não provocar degeneração. Vejam que outra alteração que pode acontecer são essas ulcerações da mucosa oral e da região perioral. A mesma coisa que acontece nas extremidades e também na pele. Vejam que os pacientes começam a fazer úlcera, bolha, úlcera, cicatriz. Bolha, úlcera, cicatriz nessa região aqui perioral, fazendo com que essa região da boca tenha uma limitação de abertura, o que a gente chama de microstomia. Então, a microstomia, que é esse endurecimento da região perioral,
favorecendo a não abertura da boca. Então, os pacientes que têm essa alteração têm muita dificuldade de terem um tratamento odontológico adequado, rotineiramente. Até porque, gente, essas úlceras e bolhas, elas são extremamente dolorosas. Então, na hora que eles vão fazer o exame ou vão para o dentista, eles sentem muita dor. É bem difícil o manejo com esse grupo de pacientes, né? Então, dependendo do tipo específico, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a epidermólise, quando falar das doenças vésico-bolhosas, aí a gente vai conseguir detalhar melhor o manejo para esses pacientes, tá? Mas entra como uma desordem potencialmente maligna do grupo de desordens hereditárias, né? Então, por ter essa alteração muito agressiva da mucosa, os pacientes têm uma maior chance de apresentar cancerização. Ok?